Oi, hoje é a resenha do conto Pablito clavou um clavito, escrito por Mariana Enríquez, aqui da sua coletânea As Coisas que Perdemos no Fogo, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2021. A primeira vez que ele apareceu foi na excursão das 9h30 da noite, a que se fazia de ônibus. Foi durante uma pausa do relato enquanto percorria o trecho que ia do restaurante que havia sido de Emília Bacil, esquartejadora, até o edifício onde morava a Yamurano, envenenadora. De todos os tours por Buenos Aires que a empresa para a qual trabalhava oferecia, o de crimes e criminosos era o de maior sucesso. Assim começa Pablito clavou um clavito, escrito por Mariana Enríquez, que conta a história de Pablo. Pois é, e ele tem um emprego muito do curioso, vocês perceberam? Ele é um guia turístico. Exatamente o tour que ele guia todo mundo, os turistas ali em plena Buenos Aires, é literalmente essa coisita super meiga que é visitar justamente locais onde aconteceram grandes assassinatos feitos por serial killers. Pois é uma coisa linda de se fazer umas férias, é a beleza, né? Pois é, Buenos Aires tem um tour desse tipo. Eu acredito que é verdade, com certeza. Eu acho que até tem aqui em São Paulo, se eu não me engano. Existiram alguns bons serial killers por aqui no nosso passado. Enfim, o que importa é que Pablo tem este emprego que ele, aliás, gosta bastante. Inclusive ele é formado, tem curso ali em turismo e realmente ele curte isso. Inclusive ele estava num outro circuito, ele não gostava muito, que era de artes. Mas esse, que tem essa pegada um pouco mais, digamos, tensa, ele gosta bastante. Porque quando ele está contando os causos para os turistas, ele percebe que o pessoal vai ficando cada vez mais intimidado. Porque sim, são histórias escabrosas. Mas o que importa? Situação feliz, está gostando do que faz. Só que num determinado dia, ele olha assim para as pessoas que estão ali dentro do ônibus e ele percebe que não são apenas turistas ali embarcados. Também tem um criminoso. Pois, opa, como assim? Pois é, uma dessas pessoas que, em décadas anteriores, cometeu crimes, estava ali presente. Só que tem um detalhe, o sujeito, esse serial killer, já morreu há muito tempo. Como é que o cara está ali dentro do ônibus? Um fantasma? Uma aparição? Uma cabra? Não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto aqui bem tenso. Minha avaliação do texto. Com certeza, né? Já estamos aqui com boas histórias já lidas dessa coletânea de Mariana Ximenes. Enríquez, sempre falo Ximenes, não é a nossa atriz brasileira, não, é a escritora argentina, Mariana Enríquez. Sim, já dá para perceber que ela tem um estilo claro, muito fácil de ser percebido, que é exatamente prometer uma história assim, macabra ou pelo menos tensa, um pouquinho de terror, vamos convir, mas no final ela tem uma tendência a apresentar uma coisa um pouco aberta, que deixa você naquela situação que, tipo, isso que eu estou pensando, aconteceu ou vai acontecer? Essa dúvida, realmente, eu posso considerar que é o estilo da escritora. Mas não é aquela situação onde você diz, poxa, ela fica prometendo, prometendo, prometendo e acaba não entregando. Não é exatamente isso. Ela provoca sensações em nós leitores. E digamos que ela sim tem o seu êxito, mas também vamos combinar que isso pode frustrar, porque se temos um livro aqui com várias e várias pequenas histórias, acho que são 12, 13, uma coisa assim, né? Deixa eu ver aqui. É, por aí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, enfim, não importa. Já estamos na quinta, ou seja, chegando à metade do livro e praticamente foi da mesma pegada. Ela faz uma promessa, chega no final, ela parece não cumprir, mas no fundo o que ela quer é exatamente só isso. Ela quer deixar uma sensação desconfortável nos leitores. Bom, e sim, ela faz isso de novo então aqui nessa história deste cidadão serial killer que já morreu há muito tempo. Na verdade, a gente tem que levar em consideração que parece uma história de fantasmas, mas na verdade não é por aí. Aliás, outras histórias que a gente já viu aqui no começo do livro também era isso. E a gente era meio que forçado a acreditar que era assim uma história de assombração, aparições, mas não. Tudo está enfincado na realidade. Ou seja, as histórias da Mariana Enríquez tendem a parecer que são realismo fantástico, mas não são
ela dá uma aparência que vai acontecer uma coisa mágica, estranha, que seja pelo sinistro, porque ela vende bastante esse gênero. Mas no fundo, depois que a gente para pensar, não, é tudo real. O lado mágico, o realismo fantástico vem da nossa cabeça, da nossa imaginação. Os personagens que estão um pouco distorcidos de sua realidade, e como o texto se contamina por isso, através do seu narrador, nos leva a acreditar que sim, estamos vivendo uma realidade não real, mas é tudo verdadeiro. É possível essas histórias acontecerem de fato em qualquer cotidiano lá, a nossa vizinha Argentina. E sim, é basicamente isso. Ela gosta de provocar sensações. Se ela entrega ou não entrega, aí sim é gosto do freguês que está lendo as suas histórias. Mas o que vale? A situação então aqui de Pablo parece um pouquinho além do que a gente aparenta perceber, mas no fundo é o cotidiano dele. Aliás, é um cotidiano bem triste também. Mas o que importa? Na questão desse assassino que ele vê ali sentadinho, bonitinho, curtindo a viagem ali do tour através de crimes e criminosos, é curioso porque a gente fica tendo mais contato justamente com a história desse cidadão que ele está vendo ali sentado ao seu lado. E vamos combinar, a história desse cidadão, que foi conhecido como Baixinho Orelhudo, realmente ele tinha belas orelhas, é muito da tensa. É um criminoso daqueles que faz doer o coração de qualquer um, porque literalmente ele não apenas mata pessoas, ele matava crianças. Aliás, ele começou matando ainda quando era criança. Ele acabou matando poucas pessoas, poucas crianças. Quer dizer, acabou matando tem uma frase meio esquisita, mas realmente foram poucas as vítimas. Só que a gente acaba descobrindo, claro, isso deve ter sido relato dele próprio, que ele tentou muitas e muitas vezes antes, ou seja, a lista de pessoas mortas, de crianças mortas, teria sido muito maior. É que ele não conseguia. Quando ele conseguiu de fato é que ele passou a ser, então, o serial killer. Mas são situações bastante tensas. E aí vem um ponto que, quando eu estava lendo e estava curtindo aquela sensação esquisita, que a gente viu bastante, por exemplo, no primeiro conto aqui do livro, e eu comecei a ficar pensando uma diferença entre os dois textos. Lá no primeiro, eu não acreditava exatamente naquela coisa dolorida que acontecia com os personagens, sofrida, uma agressão física. Mas quando eu estava lendo essa daqui, eu falei, caramba, parece real, é tão esquisito, é tão forçado, tão verdadeiro, que você pensa, que boa imaginação da Mariana Enriques em trabalhar uma questão de crime. Aí me veio a questão na cabeça, peraí, ela não está inventando história. Esse sujeito, o baixinho orelhudo, ele realmente existiu. É um criminoso lá da Argentina. De fato, depois quando eu terminei de ler, fui fazer a pesquisa, o cidadão existe. Ele cometeu seus crimes lá na década de 1940, se eu não me engano, ou era 24. Uma coisa, 44 ou 24, não importa. Ele existiu e realmente ele estava morto há muito tempo, muitas décadas. Ele não estaria realmente, de fato, ali sentadinho dentro do ônibus. Ou seja, aquela tensão que o Pablo, o protagonista da história, vive é quase um distúrbio que ele está sentindo. Claro, influenciado pelo discurso que ele diz 2 vezes por semana aos turistas. E, como eu disse, ele gosta da sua profissão, então ele tem interesse em narrar bastante, eficientemente, dar um clima de suspense aos passageiros ali daquele ônibus. Ou seja, meio que ele está embarcando também, do mesmo jeito que as pessoas que estão ouvindo ficam impressionadas, digamos que ele ficou mais ainda, tanto que ele vê um dos assassinos ali sentadinho no ônibus. Claro que o texto tem um detalhe a mais, que começa a dar uma coisa também esquisita em quem está lendo, que é exatamente, bom, Pablo é um sujeito feliz, porém ele é casado. Sacanagem essa frase também, né? Enfim, ele é casado e a esposa também já tem um filho, claro, né? O filho do casal, obviamente, né? E tem esse detalhe que começa a incomodar ele mais ainda. Pera aí, eu estou vendo justamente, são tantos os criminosos aqui desse tour que eu faço com os turistas, mas porque justamente o que eu estou vendo ali sentado numa das poltronas do ônibus é justamente o cara que matava crianças e crianças pequenas. E peraí, sabe por que eu tenho uma criança pequena em casa? Ele começa a pirar a batatinha também. Por isso que a história começa a ficar mais e mais interessante e pra gente mais pesada ainda. Mas aí eu paro de contar qualquer outra coisa, porque literalmente daí pra frente começa a sacanagem da escritora. Mariana Enriques começa a fazer a gente acreditar numa situação limite.
Você começa então a entender o que pode acontecer, por um lado ou pelo outro, pelo lado do realismo fantástico ou pelo lado do real, de uma pessoa que está um pouco perturbada. Lembrando, eu já disse no começo do vídeo, essa história não é de realismo fantástico, então, pois é, mas temos pegadinhas sim da escritora por aqui. É bacana o que ela faz, é interessante. Só que depois que eu terminei a leitura e fui fazer a pesquisa e descobri que o sujeito realmente existiu, o tal do baixinho orelhudo, eu fiquei com aquela sensação, caramba, o texto é tão bom, mas no fundo as histórias não são da Mariana Enríquez. Isso me frustrou um pouco, fiquei talvez decepcionado, quem sabe com ela, mas de todo modo o texto ele está bem narrado nas histórias macabras que esse cidadão aí, claro, cometeu. E nesse ponto o texto funciona, mas que poderia ser interessante, poderia. Agora uma coisa que chama atenção é primeiro o título da história, por que está em espanhol, né? Pablito clavou um clavito. Aliás, esse título tem um subtítulo também, uma evocação do baixinho orelhudo, que é justamente o cidadão serial killer. Só que o Pablito clavou um clavito, o detalhe interessante é que isso faz parte de um trava-língua espanhol, pois é, muito do bacaninha, fofinho, eu diria. Diz ali, Pablito clavou um clavito. Que clavito clavou Pablito? Um clavito tiquitito. Traduzindo, né? Pela tradução aqui do próprio editor do livro. Pablito pregou um preguinho. Que preguinho pregou Pablito? Um preguinho pequenininho. Travou. Um preguinho... Não, começar de novo, né? Pablito pregou um preguinho. Que preguinho pregou Pablito? Um preguinho pequenininho. Difícil. Então, esse detalhe aqui desse trava-língua tem muita importância para o desenvolvimento da história, por causa de uma característica justamente dos crimes cometidos pelo baixinho orelhudo. Não vou especificar exatamente, mas é isso que provoca mais tensão ainda, quando a história começa a se explicar mais ainda como ela pode terminar, e depois, quando a gente chega realmente lá nos finalmente, e a gente, caramba! Mas aí, de novo, a gente precisa lembrar, Mariana Enríquez ela não entrega o que ela promete, ou o que ela faz a gente pensar que ela iria entregar. Uma sacanagem dela? Sim, mas tudo fica um pouco nebuloso. A nota que eu vou acabar atribuindo a esse conto aqui pode meio que ficar diferente de muitas pessoas que curtiram bastante essa história, porque ela realmente é uma das mais macabras aqui do livro, tanto quanto a primeira. Mas como eu disse, a primeira, na minha impressão, não parecia verdadeira. Essa aqui parecia muito real, e é real de fato. Esse que é o ponto. E é isso que me faz achar que o texto é um pouquinho menor. Se ela realmente inventasse tudo isso, seria muito bom. Mas aí eu consigo até compreender, levando em consideração, por exemplo, eu também escrevo, e às vezes é difícil quando a gente tenta inventar algo impactante, meandros da história, detalhes que fazem com que tudo pareça realmente muito verdadeiro. É difícil a gente fazer essa criação. Como estava muito bom, foi a sensação que eu tive realmente durante a leitura. Não era ficção, era realidade. Aquela coisa, né, que nem acontece com pequenos acidentes que você fala, isso é impossível ter acontecido. Você acaba dizendo, não, isso é pura invencionice, é história, é ficção. Tipo daquelas, né, um sujeito cai de, sei lá, 5 andares de um prédio e sobrevive. Alguém pergunta, como ele conseguiu sobreviver caindo de 5 andares? Não, é que na queda ele acabou acertando justamente a fiação elétrica dos postes. Isso amorteceu sua queda. Aí ele caiu lá de boa, só levantou, espanou o pó e saiu andando. Você fala, isso é mentira, é impossível. Mas isso é verdade, isso aconteceu de fato. Os absurdos da realidade são mais incríveis de serem acreditados pelas pessoas. E é justamente o que está aqui nesse texto. É tão bom, sensacional, porque foi verdadeiro. Essa que é a parte interessante, o que me fez ficar um pouquinho decepcionado com a Mariana Enríquez. É apenas verdade. Claro, ela pode ter enfeitado uma coisinha aqui, acolá, pode. Mas, no fundo, eu me decepcionei por causa disso. Mas eu tenho certeza que muita gente vai dar um 4 ou 5 asteriscos para essa pequena obra da Mariana Enríquez. Mas eu vou dar para Pablito clavou um clavito, apenas 3 asteriscos. É bom texto. Eu que sou chato, para falar a verdade. Bom, vamos combinar então que na próxima segunda-feira nós voltamos aos clássicos russos. Esqueci de pegar o livro? Não, tá aqui, ó. Deixa eu me esticar o braço aqui que eu peguei aqui, ó.
clássicos do conto russo, onde teremos, qual autor dessa vez? Ainda estamos no Gorky, né? Sim, Sobre o Primeiro Amor é o texto que nós vamos conferir desse autor russo na próxima segunda-feira. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2021. E tchau!